I have sinned against you, my Lord. And I would ask that your precious would wash and cleanse every stain until it is in the seas of God's forgetfulness. Thank you. Thank you. And God bless you. Essa semana faleceu Jimmy Swaggart, que trouxe à tona, né, sua vida e seu ministério que ele viveu. Ele faleceu com 90 anos de idade. Teve sua grande notoriedade, especialmente lá nos Estados Unidos, na década de 70 e 80. É claro que o falecimento dele trouxe à tona a sua vida e ministério, né, toda a sua trajetória, e acho que é muito em cima disso que eu queria falar com você hoje. Antes de mais nada, eu queria pedir para você se inscrever, ativar as notificações, para você estar sempre acompanhando aqui a gente em tudo aquilo que a gente posta e tudo aquilo que a gente comenta nos vídeos que a gente sobe aqui. Vamos pro conteúdo. Bom, Jimmy Swaggart ganha sua notoriedade, especialmente na década de 70, na década de 80, onde ele foi, na verdade, um televangelista, que é um termo muito conhecido nos Estados Unidos, que são os evangelistas que pregam na televisão. Teve muito destaque, muita influência, muito alcance, né? Chegou a ter mais de 200 milhões de pessoas assistindo ao vivo a sua mensagem na televisão nos Estados Unidos, e isso foi consolidando o seu ministério, né? Ele sempre foi conhecido pela pregação da cruz de Cristo, pela pregação do Evangelho e pela pregação de uma vida em santidade. Mas é aí que o caldo engrossa, né? Em 1988, já é notório esse vídeo que começamos esse conteúdo aqui, onde ele caiu em adultério, né? E ele foi exposto nisso. Ele pertencia à Assembleia de Deus lá nos Estados Unidos, e ele foi publicamente, ao vivo, na televisão, chorou e lamentou e pediu desculpas e confessou publicamente o seu adultério. Em cima desse evento, a Assembleia de Deus orientou ele a ficar 2 anos sem pregar o Evangelho. Ele não cumpriu a pena toda, antes mesmo disso ele voltou a pregar. E depois também teve um segundo caso, em 1991, onde todo esse caso de adultério já tinha manchado o seu ministério, ele já perdeu muito do apoio que ele tinha, né, especialmente da instituição Assembleia de Deus. E por ele não ter cumprido esses 2 anos, né, de afastamento para que ele pudesse ser restaurado, a Assembleia de Deus removeu ele da instituição, e ele continuou como evangelista solo ali, sem uma denominação por trás dele. Em 91 teve esse segundo caso de escândalo, não houve a confissão pública como tinha tido, né, em 88. Ele fez uma declaração na sua igreja local e, né, tocou a sua vida e seguiu em diante. Agora, é nesse sentido que eu levanto esse conteúdo que eu acho muito importante para a gente. Qual que é a primeira coisa que vem para mim quando eu olho para a vida e ministério de Jimmy Swaggart, o quanto que, inegavelmente, ele foi usado por Deus para alcançar milhões e milhões de pessoas, para pregar o Evangelho. Tantas pessoas aceitaram a Jesus, tomaram uma decisão diante de Deus através dele. O quanto que esse caso de adultério, a sua queda, o seu pecado, até mesmo a sua confissão pública, quanto que isso afeta, né, toda a sua trajetória? O quanto que isso descredibiliza todas as conquistas que ele teve? Porque a gente vê um homem que teve altos e baixos, que teve grandes conquistas e grandes derrotas, momentos de santidade, momentos de pecado. O quanto que isso fala conosco hoje no século XXI? A primeira coisa que vem à minha mente é quando Paulo ele fala 2 passagens eu acho muito notórias, quando ele fala, olha, aquele que está de pé, cuide para que não caia. E a segunda, que eu acho mais importante ainda e mais relevante ainda em cima da vida e ministério de Jimmy Swaggart, é quando o próprio apóstolo Paulo ele fala, olha, eu esmurro a minha carne para que depois de eu ter pregado o evangelho a vocês, eu não venha a ser desaprovado. Isso me traz temor, gente. Acho que a palavra que vem ao meu coração é temor, porque todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus, todos estão sujeitos a quedas, e quanto mais alto você está, maior é a sua queda. Me vem muito à minha memória a história de Davi, o rei Davi, né, que foi um dos heróis da fé, está lá listado na Bíblia Sagrada como um dos heróis da fé, foi o rei com maior conquista do povo de Israel, mas também caiu nesse mesmo pecado, né? Enquanto ele
deveria estar lá na linha de frente do exército, na linha de frente da guerra. Ele estava na sua casa, na varanda, e ele caiu em adultério com Batseba, e depois ainda cometeu um assassinato para encobrir o seu pecado, né, o assassinato de Urias, o marido de Batseba. Só que, olhando para a vida de Davi hoje, pelo que ele é lembrado? Ele é lembrado pela sua queda, pelo seu pecado, ou ele é lembrado pelas suas conquistas? E essa mesma análise, essa mesma pergunta eu faço em cima da vida de Jimmy Swaggart. Pelo que ele vai ser lembrado pela população, pelas pessoas? Ele vai ser lembrado pelo ministério ultra relevante que ele teve, o grande alcance que ele teve, ou ele vai ser lembrado somente pelo seu adultério em 88 e 91? Olha, de uma forma inegável, certamente o seu ministério fica completamente manchado. Vamos dizer que ele não tivesse caído em adultério em 88. Ele seria venerado por quase que a totalidade da sociedade e todas as grandes conquistas que ele teve, né, na sua vida aqui, no seu ministério que ele exerceu, e o quanto que ele de fato foi usado por Deus para alcançar milhões e milhões de pessoas. Agora, uma coisa que é notória é que essa mancha, ela não é removível, não tem como remover isso, não tem. Aliás, estamos falando aqui, depois do seu falecimento, estamos levantando exatamente a polêmica da sua vida e da sua trajetória, que foi a sua queda e não apenas as suas conquistas. Então, obviamente, o seu ministério ficou completamente manchado, né? Sua vida era uma antes de 88 e uma outra depois de 88. Caiu sua relevância, caiu sua influência, caiu seu apoio, ele foi removido da Assembleia de Deus lá nos Estados Unidos. Então, isso aí é inegável, ninguém está aqui para discutir isso. Agora, uma passagem bíblica me vem à mente quando eu olho para a vida de Jimmy Swaggart, que é aquilo que eu trago com temor a vocês, daquilo que eu enxergo no Evangelho, que foi um ensinamento de Jesus que está lá em Mateus 8. Essa passagem fala sobre a mulher que foi pega no mesmo pecado de Jimmy Swaggart, em adultério. E trouxeram a ela os fariseus e os religiosos da época, aqueles que estavam querendo trazer Jesus para um tipo de avaliação, na verdade. Era isso que estava acontecendo, não era apenas sobre a mulher, mas era mais sobre Jesus do que a mulher. E trouxeram essa mulher para Jesus, pega em adultério e fala: olha, a lei diz que nós devemos apedrejar essa mulher. O que você diz? Né? Porque eles tinham Jesus como um herege, como alguém que não cumpria os mandamentos de Moisés, só que Jesus, na verdade, veio para trazer uma nova aliança, a aliança da graça. E, gente, eu sou o cara que prego graça de Deus, porque a Bíblia fala: todos os pecados estão destituídos da glória de Deus, sem a graça de Deus, sem o sangue do Cordeiro de Deus que foi derramado, seria todo mundo, sem exceção, condenado ao inferno. Essa é a realidade nua e crua para a gente aceitar hoje em cima do que a Bíblia fala. Agora, nesse caso da mulher pega em adultério, Jesus fica ali ouvindo, né, escrevendo na areia, ouvindo ali o que estão falando. E aí Jesus, de uma forma muito categórica, ele resume toda a lei e os profetas, e ele já apresenta a aliança da graça em duas frases completamente categóricas e de maestria que Jesus tinha. Ele falou: olha, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Aí a palavra de Deus nos relata que foi saindo um a um, dos mais velhos aos mais novos, e de repente ficou só a mulher pega em adultério e Jesus, que é o nosso único padrão de moralidade, tá? Nosso padrão de moralidade não é nenhum grande homem de Deus, não é nenhum rei de Israel como Davi foi, que foi um grande conquistador, um herói da fé, mas também teve erros gravíssimos que cometeu. E Jesus fala para ela: olha, ninguém te condenou? Então eu, que sou o único padrão de moralidade que pode ser tido para a humanidade, que foi o único que não teve pecado, fala: eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Jesus traz nessas frases simples, mas categóricas que ele fala para a mulher, ele resume a lei, ele resume o arrependimento, ele resume o perdão, a restauração, ele traz novidade de vida, ele traz tudo em frases simples que ele falou para essa mulher. Eu quero me colocar ao lado de Jesus nesse aspecto. Eu não quero estar com pedras nas minhas mãos para apedrejar Jimmy Swaggart, porque o meu teto também é de vidro, porque o teto de todo mundo é de vidro, porque no momento que nós nos colocamos numa posição de apedrejamento e tomamos uma posição, se Jimmy Swaggart de fato se arrependeu ou não se arrependeu, nós estamos nos colocando do lado dos fariseus, nós estamos nos colocando do lado daqueles que não podem ter nenhum tipo de pecado, porque no primeiro momento que a gente lança uma pedra, nosso teto também é de vidro e nós também poderemos ser apedrejados. É nesse sentido que a Bíblia fala para que nós não julguemos, para que nós não sejamos julgados.
Quantos de nós de fato conhecemos Jimmy Swaggart? Nós conhecemos aquilo que a Wikipédia fala dele, ou que o ChatGPT fala dele, mas quantos de nós de fato conhecemos ele pessoalmente para falar se ele se arrependeu ou não se arrependeu? Eu não quero estar nesse mérito, porque acho que esse mérito compete a Deus. É Deus que enxerga o coração, é Deus que vê se de fato houve arrependimento genuíno ou não, e em cima do comportamento dele, é Deus que vai tomar essa decisão, é Deus que sabe a intenção do coração. A grande questão é que o mesmo critério que a gente usa com as pessoas é o critério que vai ser usado conosco, isso é que a própria Bíblia nos diz. Então, se manchou a vida de Jimmy Swaggart, certamente manchou, não tem como falar da vida dele sem a queda que ele teve. Agora, se ele se arrependeu ou não se arrependeu, sinceramente, não é um juízo de valor que eu, Davi, quero tomar hoje no século XXI, sem conhecer o Jimmy Swaggart, sem conhecer tudo o que aconteceu. Seu pecado foi gravíssimo? Foi. A própria Bíblia diz que Deus não se deixa escarnecer, que tudo que o homem planta certamente colherá. E Jimmy Swaggart certamente colheu os frutos amargos dos seus pecados graves que ele cometeu contra a esposa dele, contra a família dele. Agora, se isso invalida a vida que ele viveu e as milhões de pessoas que ele alcançou, eu diria que não. Por quê? Porque ele é um homem. Eu sempre digo que todo grande homem de Deus não deixa de ser homem, falho, pecador, indigno da glória de Deus, mas carente da graça de Deus, do perdão e da restauração. A salvação é somente pela graça e não por obras, para que ninguém se glorie. Então, eu quero convidar você que talvez assistiu esse vídeo e ouviu dizer da notícia de Jimmy Swaggart, que está com pedras nas suas mãos para apedrejar Jimmy Swaggart e falar que ele não se arrependeu. Eu quero te convidar a deixar as pedras no chão, a não tomar um juízo de valor em cima da vida desse homem, porque certamente você não o conhecia e certamente você não consegue ler o coração dele. Agora, pelo fruto conhecereis a árvore, e pelos frutos que Jimmy Swaggart produziu para o reino de Deus, ele certamente foi usado por Deus. Se ele se arrependeu ou não se arrependeu, é somente entre ele e Deus, e minha posição é que ele frutificou grandemente para o reino de Deus. Acredito eu que a graça de Deus o alcançou e acredito sim que ele está salvo na glória de Deus. Mas isso é a minha posição. Se você pensa diferente, está tudo certo também. Eu não sou o dono da verdade, mas certamente é um caso emblemático, é um caso que traz reflexão. Eu queria trazer isso para que vocês consigam enxergar aquilo que eu enxergo em cima da vida e ministério de Jimmy Swaggart. Que Deus abençoe a família dele, que Deus console o coração da família dele e que Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo.